Feche os teus olhos. Senhor, nós te adoramos mais uma vez, porque sabemos da tua presença neste lugar. Sabemos o quanto o Senhor tem se alegrado em entrar nesta casa, nesta congregação, e encontrar um povo te adorando com todo o coração, um povo sincero, um povo que tem entregado a sua vida, tem entregado os seus projetos nas suas mãos. Que o Senhor possa se alegrar muitas vezes aqui, Senhor. Aliás, que o Senhor possa ter neste lugar um porto seguro de adoração ao teu nome, e que o Senhor possa despejar sobre esta congregação as muitas e ricas bênçãos do céu. Que o Senhor possa, Senhor, alegrar também o coração do teu povo nesta noite, para que eles tenham uma semana digna de príncipes e princesas, digno, Senhor, de filhos do Deus vivo. Eu coloco, Senhor, este culto no teu altar, para que o Senhor venha e faça, e fale, e cure, e salve, e liberte, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Esse fim de semana eu fui surpreendido 2 vezes com o doce favor de Deus, que é a sua graça. A graça de Deus, ela tem estado sobre nós, e pouca gente se dá conta disso. Pouca gente entende o que é viver de graça, ou da graça. O que é viver de um favor não merecido, né? E qual é a importância daquilo que você faz para o reino de Deus, aquilo que você faz para a glória de Deus, favorecendo. Gostaria que dessem conta das crianças aí no corredor, por favor. E foi assim muito interessante, porque existem pessoas aqui dentro da igreja que são tremendamente favorecidas. Nenhuma? Ninguém disse amém? Ah, bom, né? Poxa, que bom. Cheguei a ficar assustado agora. Falei, será que eu estou exagerando? Mas existem pessoas que são tremendamente favorecidas por Deus e que você não sabe. E que você que está pregando aqui em cima, que tenta chegar, eu tento chegar até você, mas é muito difícil. Com tudo isso, eu procuro guardar a sua imagem no meu coração, para ficar atento à sua assiduidade, para saber se você pelo menos está aqui. E esse é um problema que nós vamos resolver muito em breve. Ninguém nessa igreja vai ficar desassistido. Falar, que bom, pastor, glória a Deus. Já estava aqui 1 ano, pô, e ninguém me dava um abraço, né? Então, hoje aconteceu um negócio muito gostoso, né? Eu voltava de um lugar onde eu estava muito cansado de não fazer nada, mas com muito sol na cabeça, aí eu esqueci de botar um chapéu, e queima de verdade, né? E quando eu volto, eu passo por um lugar, era um restaurante, e ali tinha um rapaz com uma quantidade imensa de picanhas, assando aquelas picanhas, e ele olhou para mim e disse, pastor, a minha vida mudou naquele lugar. O senhor não imagina como eu cheguei e o que Deus fez. O senhor vai comer uma picanha aqui comigo? Vem cá. E começou a cortar. Como que o senhor gosta? Como o senhor gosta? Bem passada, mal passada, mais ou menos. Eu falei, filho, aquela ali está bem mesmo, do jeitinho. E ele cortou e ele encheu um prato. E passou o tempo e ele começou a conversar, e eu comendo, ele me abastecendo, e eu comendo, e ele abastecendo. E eu falei, Jesus, por que é isso? Era graça de Deus, graça de Deus. E daqui a pouco vem a dona do restaurante e diz assim, pastor, a minha vida mudou naquele lugar. Pastor, o senhor não imagina como eu estou me sentindo. O senhor não imagina como vocês são instrumentos de Deus. O que vocês estão fazendo acontecer no nome de Jesus. Pastor, você não tem ideia. E ela também começou a me abraçar e começou a falar um monte de coisas que Deus tem feito na vida dela. E eu falei, Senhor, eu preciso saber mais dessas notícias, né? Eu preciso, Senhor, ouvir mais relatos daquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, existem pessoas dentro desta congregação que chegaram aqui num estado de falência emocional que vocês não fazem ideia. Pessoas, sabe, pessoas preparadas para dar cabo da vida, pessoas preparadas
para interromper o seu processo de vida nesta terra, sabe? E que Deus pegou essas pessoas e com uma tranquilidade impressionante mudou a história. Parece que Deus vira um botão dentro de nós e tudo que era, sabe, que era catastrófico, de repente deixa de existir. De repente aquela situação catastrófica, ela é tomada por um controle sobrenatural, porque não são das nossas mãos esse controle, e a nossa vida muda. E você percebe que você não havia chegado ao fim, não era o fim da sua trajetória ainda, sabe, não era o fim dos teus, sabe, da beleza da tua vida nesta terra. Porque, na verdade, o fim, quando Deus fala, é melhor do que o começo. Então eu quero dizer para você que entrou aqui e que está com essa sensação de que o teu fim é terrível, de que o teu fim é catastrófico, de que o teu fim é falência, de que o teu fim é destruição familiar. Eu digo para você, esse não é o fim que Deus preparou para a tua vida. Porque Ele diz que o fim é muito melhor do que o começo. E é exatamente isso que a gente tem vivido. Então, é muito bom quando a gente pode ver Deus operar verdadeiros milagres, transformando o coração de muita gente. Obviamente, os beneficiados são muitos, porque quando um de nós é abençoado, quando um de nós é transformado pelo poder de Deus, todos que estão ao nosso redor são beneficiados, a começar pela sua casa, pelos seus familiares. Eu quero dizer aqui que eu apoio 100% tudo que o diácono Nélio falou aqui hoje. Tudo que ele disse, eu peguei palavra por palavra e eu estive 100% de acordo com ele. Como Deus está querendo mudar a nossa mentalidade. Como Deus está querendo tomar em suas mãos, sabe, as suas preocupações, os seus anseios e, por que não, também os seus desejos. Deus quer ter nas mãos deles o desejo, o maior desejo do teu coração. E Ele quer resolver isso. Deus Ele quer fazer cumprir, sabe, os desejos do teu coração. Mas, queridos, é tão difícil a gente fazer uma entrega total para Deus. É tão difícil nós nos desprendermos do domínio que nós exercemos sobre, ou pensamos que exercemos, né? Sobre a vida, sobre as coisas, sobre os problemas, sobre as finanças, sobre a saúde, sobre os relacionamentos, sobre os filhos. A gente acredita ter domínio, a gente acredita ter sob controle as situações, mas na verdade nós não temos. Nós não temos, é um mero engano. Mas será muito mais gostoso e vantajoso se você conseguir entregar essa gama de situações na sua vida que você tem que ter algum controle sobre ela nas mãos de Deus. É exatamente isso. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 19. Acredito eu que nós estamos chegando no momento da humanidade em que precisamos olhar para Deus como a igreja primitiva olhava. Chegou o momento de um fechamento. O fechamento da história da humanidade. Está muito próximo esse fechamento, né? Aqueles que estudam ciências, aqueles que estudam física, química, aqueles que estão bastante inteirados da situação das reservas, as reservas minerais da terra, aqueles que acompanham o crescimento da população e acompanham também o crescimento do plantio de alimentos, sabe, ele sabe que a terra não vai suportar muito tempo o crescimento populacional. A gente sabe disso. É muita gente precisando respirar oxigênio puro, é muita gente precisando comer, é muita gente jogando lixo para fora, né? É muita gente descartando objetos. São muitos objetos. Os homens são ávidos em procurar e em criar necessidades, né? Nós podíamos viver com 10% de tudo que existe hoje na Terra, mas
o homem está cada vez mais criando necessidades, e coisas que você não precisava, nunca pensou na vida, hoje você não larga a mão disso, você usa, né? Quando apareceu o celular, você começou a ter um celular, eu vejo muita gente andando com 3 celulares, com 3, sabe, e trocando o aparelho de mês em mês, porque aparece uma novidade e ele já troca, e o velho vai para o lixo, o velho vai para o lixo, o velho vai para o lixo. A terra não vai suportar isso muito tempo. Em outras palavras, a terra não vai te suportar do jeito que você é muito tempo, né? A terra foi preparada para ser cuidada, a terra foi preparada para ser cultivada, não para ser explorada. Na verdade, nós exploramos a terra, nós sugamos a terra, nós tiramos o que há de melhor dela e não sabemos repor. E por causa disso, aliás, por si só, isto tudo já diria que a humanidade não tem uma terra por muito tempo. Nós não vamos ter isso. Graças a Deus, nós temos um Deus que fala disso. Nós temos um Deus que fala a respeito de um novo céu, de uma nova terra. Como é possível isso? Do mesmo jeito que Deus fez o primeiro. Do mesmo jeito que Deus usou para criar todo esse universo, Deus pode reformular tudo e fazer uma nova terra, limpinha. Então, queridos, o tempo está fechando. E chegou o tempo, chegou a hora desta geração. Olha para mim, geração. Chegou o tempo desta geração pôr a mão na consciência e falar: o que estou fazendo para a minha eternidade? O que é que eu tenho investido na eternidade, visto que a terra, ela está numa situação quase caótica e que não dá para ir morar na Lua, não dá para ir morar em Marte, não dá para ir para Vênus e o resto nem se fala. Não dá para chegar lá. Lá não tem oxigênio, não tem como plantar, não dá para sair do sistema solar porque não temos condições físicas para isso. Não dá para sair da galáxia que nós vivemos, da Via Láctea, pior ainda. Não dá para ir para outra, não dá tempo de procurar um lugar que tenha um planeta exatamente como a Terra, com suas condições. Então desculpa o que eu vou falar, mas você está prisioneiro. Você é um prisioneiro da Terra. E pensa que é grande coisa. Afortunadamente nós temos um Deus que está muito atento a tudo isso. Um Deus que nós chamamos de Alfa e Ômega, que é o princípio e o fim. Um Deus que fez todas as coisas e tem sob seu controle cada detalhe de acontecimento sobre a terra. E ele sabia, então ele preparou, né? Ele preparou a terra para viver com este tipo de ser, que é o ser humano racional, que é o ser humano que tem, presta atenção na palavra para você lá na frente não perder, que é o ser humano que tem mente, que pensa. Para esse ser humano que é ávido por crescimento, que é ávido por fazer filho, que é ávido por comer coisas boas da terra, Deus falou assim: vou dar para eles 6 dias. Para Deus, 6.000 anos para nós. Esse é o tempo que Deus deu ao homem para ficar aqui na terra. Sendo que depois disso ele diz que vem o 7º dia, que seria o descanso, que é o milênio, 1000 anos, onde Jesus volta e governa a terra, estando na terra conosco. Mas, na verdade, isso não vai acontecer como continuidade. Vai haver uma paralisação por esses tempos, que eu não sei qual é o dia nem ano, mas por esse tempo. E o grande sinal disso é quando acontecer de se levantar um líder mundial, né, que é o anticristo. Ele vai governar o mundo se fazendo de Cristo, se fazendo de Messias. E são esses os sinais que nós temos que antecedem a volta iminente de Cristo. Paralisando esse processo, um processo em que a igreja está envolvida, um processo em que a igreja faz parte de um cenário muito especial, porque esta igreja da qual estou falando, que nós chamamos corpo de Cristo, esta igreja que está espalhada pela face da terra, que igreja é essa? O povo que busca, que adora, que louva ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um povo que não busca intermediários para se chegar a Deus,
que não seja Jesus Cristo, um povo que não adora deuses de gesso, deuses de ferro, deuses de bronze, um povo que não adora imagens de esculturas, um povo que adora a Deus e guarda os seus preceitos, um povo que ama as leis do Senhor, um povo que é adorador de Deus. Querido, quando eu digo adorador, sabe, adorador não tem na sua boca uma palavra torpe. Adorador não sai da sua boca fofoca. Adorador não sai murmuração da sua boca. Então presta bem atenção. Eu estou falando de uma igreja que vai subir, uma igreja que vai ser arrebatada. E se por um acaso até hoje você ainda tem alguns desses hábitos, procura corrigir isso o mais rápido possível, porque a igreja que vai subir é uma igreja que procura e que se esforça ao extremo para guardar a santidade, para que o Espírito de Deus possa fazer morada neste templo, porque vós sois o templo do Espírito Santo. Graças a Deus, tudo foi planejado para isso, mas existe um processo, e esse processo eu quero agora compartilhar com você, para que a gente possa caminhar juntos, para que essa igreja continue, agradando ao coração de Deus, para que esta igreja continue obtendo o favor da presença de Deus no nosso meio, e para que você volte para casa depois dos cultos, sempre revigorado, sempre com a esperança renovada, sempre cheio de força, não é, para enfrentar os dias difíceis, porque os dias são difíceis. Quem concorda comigo? Amém. Diz lá no versículo 16, Jesus nesta época falava muito com os discípulos. E ali veio um menino, um jovem, e esse jovem ele tinha sim muito temor a Deus. Mas veja bem o diálogo dele com Jesus Cristo, como sucedeu. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Será que a gente acabou de falar disso, né? Será o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus começou o seu diálogo com esse jovem, sabe, falando daquilo que é mais básico, né? Guarde os mandamentos. Sabe por que Jesus falou isso? Porque nós, seres humanos, temos uma dificuldade imensa para compreendermos esse processo de aproximação de Deus. Quando Jesus disse guarda os mandamentos, eu vou lembrar para vocês só os 2 primeiros, porque os 2 primeiros, eles são fundamentais para você cumprir os demais. Amar o Senhor vosso Deus sobre todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa que eu tenho que amar a Deus, significa que Deus tem que estar no primeiro plano da minha vida, que Ele está acima da minha esposa, acima das minhas paixões, que Deus está acima das minhas fortunas, acima do meu desejo de crescimento profissional, acima das minhas ansiedades, acima das minhas vontades. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E o segundo mandamento? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Esquece o resto. Não matarás, não matarás, não furtarás, não adulterarás. É fácil. Ficou fácil, porque eu não vou matar o meu próximo, nem por sentimentos, tipo por ódio, porque eu estou amando. Então existe um mandamento imenso de Deus, que é amar em primeiro lugar. Fala comigo, amar em primeiro lugar. Porém, a nossa geração está com uma dificuldade imensa, porque exatamente este verbozinho se tornou muito difícil de ser acessado nesses dias, nesta geração. Porque existe uma palavra de Deus que diz nos últimos tempos que o amor de muitos se esfriaria, que o amor desapareceria dos corações. Mas que choque! Porque se eu preciso operar o primeiro mandamento, e justamente a minha geração, o que falta é amor,
significa que o teu esforço precisará de muito esforço. O teu esforço para amar, para se posicionar em Deus, vai ter que ser muito grande. Se o teu esforço precisa ser muito grande, querido, você vai ter que procurar conhecer mais o teu Deus. Você vai ter que entender e procurar conhecer os reinos de Deus, os mistérios do reino, se apaixonar pelos mistérios do reino, se apaixonar pela beleza do reino, para que você então consiga forças para colocar em prática o primeiro e segundo mandamento. Por isso Jesus disse para ele: guarde os mandamentos, cumpra os mandamentos, isso vai te levar para o reino dos céus. Guarda os mandamentos. Fala para o teu irmão: guarda os mandamentos. Aí você sai daqui hoje com a palavra, vamos supor que a palavra tenha acabado aqui. Aí você vai para casa, o Mary, falando assim: eu vou guardar os mandamentos. Eu vou guardar. Como é que... Meu filho, tem um cofre lá em casa? Né? Tem um cofre muito bom, à prova de ladrão. E eu vou colocar os mandamentos do Senhor naquele cofre. Né? Ninguém vai me roubar os mandamentos. Ah, se fosse assim. Ah, se nós pudéssemos guardar os mandamentos como a gente guarda, por exemplo, o dinheiro. Me fez lembrar a Bisa agora. A Bisa guarda o dinheirinho dela que ninguém acha. Ninguém encontra um centavo. Mas quando ela precisa, ela aparece com aquele dinheirinho, falando quanto que você precisa. Eu tenho aqui. Mas ela não tem cofre. Ela não tem uma gaveta com chaves. Como que você guarda o seu dinheiro? Eu já tentei encontrar, mas não consegui. Mas não é desta forma que você tem que guardar os mandamentos de Deus. É como a palavra. Tem muita gente andando com a sua Bíblia, sabe? Anda com a Bíblia para baixo e para cima. Todo mundo olha e diz: olha ali um crente. Ali vai um crente. Alguns mais ousados dizem assim: ali vai um servo de Deus. Mal sabe que aquela Bíblia não entra aqui de jeito nenhum. Ela não entra no coração daquela pessoa de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque, queridos, para essa palavra entrar no coração, ela tem que passar por uma fusão. Ela passa primeiro por uma mistura dos teus sentimentos com os sentimentos de Deus. Ela passa pelo sangue de Jesus, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Para essa palavra entrar em você, ela precisa ser vivificada. Porque tem muita gente com a Bíblia decorada, mas não tem a palavra, mas não tem os mandamentos, mas não sabe, não tem amor a Deus. Então não é uma coisa simples, e eu quero que você desista agora, sabe, do plano que você já estava fazendo. Vou ler tantos versículos por dia, vou me posicionar, vou me doutrinar a ler tantos versículos por dia. No final de 2 anos eu consegui ler toda a Bíblia. E aí vai ter que começar tudo de novo, porque não é desta forma. Jesus falava com aquele jovem, era um jovem. Por ser jovem, ele tinha pouca contaminação na sua mente. Ele não estava com mente turbulenta, sabe, assim, querendo fazer tantas coisas, adorar Deus de jeito, de outro. Ele sabia que existia um Deus, mas a preocupação dele era muito real. Eu quero saber o que faço para ganhar a vida eterna. Essa devia ser a tua preocupação. Essa deveria, eu garanto para você, eu tenho essa preocupação. Quando eu vou pisar em falso, eu lembro: não, eu quero a vida eterna. Quando eu vou falar alguma coisa que eu sei que vai manchar a minha ficha, tu tem uma ficha. Tu tem uma ficha. E eu falo assim: Senhor, não posso. Crucificarei a minha carne. Mas o problema não é só a carne. O grande problema é costurar a boca. Irmãos, você quer a vida eterna? Costure a sua boca. Ah, que importância. Muita gente. Outros precisam colocar tampão no ouvido. Para tudo isso existe o poder de Deus, um poder magnífico que purifica a boca com o sangue limpo de Jesus, que unge os seus ouvidos para que você não fique ouvindo o que não deve ouvir. Porque 80% das coisas que você ouve e que contaminam o teu coração e que fazem sair pela tua boca vômitos, foi só bateção de panela.
Foi só artimanha do cão. Sabe quem é o cão? O diabo. Artimanha para contaminar a tua vida, para que você ponha para fora tudo que não presta que está dentro de você. Fala para alguém que está do teu lado. Tem muita coisa que não presta dentro de você. Terrível. Terrível essa consciência. É terrível. Mas está tudo lá dentro e você está fazendo um esforço tremendo para segurar aquilo. Porque, irmãos, olha para mim. Olhem para mim. Porque a palavra de Deus diz que o que nos contamina, ou em outras palavras, o que te rouba a vida eterna, não é o que está de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. É a podridão que está dentro de você, e que você tem que costurar, e que você tem que socar. Mete um soquete pela boca, faz estômago. Tem gente reduzindo o estômago e está ficando mais fácil. Mas Deus vai medir com uma medida única. Então Ele vai levar em consideração, na equação dele, Ele vai botar um menos ali. Você que reduziu o estômago. Mavi, né? Ainda vai, mas já vai sabendo que não vai adiantar isso não, né? Irmãos, justo no primeiro versículo desse diálogo de Jesus com aquele jovem, Jesus disse para ele: se queres ganhar a vida, guarda os mandamentos. Disse o jovem: quais? Quais? Pegou, aí já pegou. Quais devo guardar? Aí Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Presta atenção nisso que é lindo. Gente, há uma necessidade nossa de fazer mais, de ser mais. Isso é natural dentro do ser humano. Sabe quando você já está bem, já está saciado, mas aquilo dentro de você quer te levar mais além? Sabe quando você já tem o suficiente para viver bem, mas você quer mais? Tem para o lado bom também. Entendeu o que eu disse? Tem isso também para o lado bom. E esse jovem tinha. Ele falou: eu já faço isso. O que mais eu posso fazer para melhorar? Eu quero melhorar. Eu quero me santificar mais. Poxa, se você falar isso para Jesus, tu acha que Jesus vai falar: não, tá bom, filho? Não vai mesmo. Se você buscar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero te buscar mais, Ele vai falar: busque. Senhor, eu quero ter mais intimidade. Entre na minha intimidade. Senhor, eu quero crescer em unção. Que coisa linda. Venha que eu vou te dar mais unção. Busque a unção. E esse jovem, ele falou, Jesus disse: olha, guarde os mandamentos que você herda a vida eterna. Ele disse: mas eu já faço isso desde a minha mocidade. Eu observo essas leis e procuro guardar, né? Porque ele não entendia ainda que naquela época a gente achava que guardava, né? Mas a gente sabe que o sangue de Jesus, não existindo o sangue de Jesus, nenhum de nós consegue guardar nada. Essa é a verdade. A gente se esforça, mas a palavra de Deus nos diz que quando pensamos, pecamos, né? Você pode até não descumprir um mandamento, mas quando você pensa, quando você odeia no teu coração, pode ninguém estar sabendo, mas você está odiando. E isso é um campo aberto no reino espiritual. Então é muito difícil. Mas aquele jovem, pelo menos, ele queria mais. Ele queria fazer mais coisa. O detalhe que você não sabe ainda é que esse jovem tinha uma vida muito boa. Esse jovem tinha 3 Ferraris, ele tinha 2 Porsches. Ele naquela época, né, devia ser camelo isso, né? Camelo de linhagem, aquele cavalo maravilhoso, árabe, né? Aquela coisa estupenda, 1/4 de milha, tinha tudo. E aquele jovem, ele tinha uma vida muito boa, e ele guardava, e ele adorava a Deus. Mas ele queria mais.
E eu queria que você deixasse nascer no teu coração esse anseio de querer ser mais e fazer mais com Deus. Assim, eu tenho certeza que o Espírito de Deus hoje está dizendo o seguinte para você. Sabe você que não perde culto? Aí você fala, eu não perco culto, estou em todos. Olha, um detalhe, hein? Chego na hora e quando eu vejo que a igreja está cheia, eu sou o primeiro a levantar e dar lugar para o visitante. Vou lá e pego, não posso ver uma mulher de pé, aquilo dói no meu coração. Eu vou lá e já trago e boto no meu lugar. E, pô, aqui na igreja só tem homem assim. Negócio tremendo, né? E que você já está, sabe, você já se sente assim, bem fortalecido na tua fé. Assim, praticamente você já anda no seu dia a dia, falando assim, olha, eu vou morar no céu. Né? As pessoas te perguntam, você já garante. Eu vou morar no céu, já está garantido. Entendeu? Tenho até certeza que Jesus, a minha mansão lá no céu, Jesus já construiu. Foi uma das primeiras. De tão que você se sente. Talvez esse jovem se sentisse assim. Jesus não queria levá-lo até o extremo, mas Jesus o levou. E você vai ver isso. A palavra de Deus diz que nesse tempo, no tempo do fim, são poucos os adoradores, os verdadeiros adoradores. São poucos aqueles que estão dispostos a entregar, e estão dispostos a viver pela fé. E eu quero que você saiba que você nunca vai me ver aqui pregando, sabe, o sentido de viver pela fé que eu falo é outro, não pense nisso. Entregar, viver pela fé. Você nunca vai me ouvir aqui dizendo entrega o teu todo. Entrega a tua vida, entrega o teu carro, entrega a tua casa, entrega as tuas finanças, entrega a tua roupa. Vai agora viver pela fé. Você nunca vai ouvir isto nesta igreja. Nunca, jamais. Mas você vai me ouvir dizendo, entrega o teu todo. Entrega o teu todo. Porque o Deus que aqui está hoje, o Deus a quem servimos, a quem mencionamos diariamente, Ele merece tanto de nós, que se dermos tudo, ainda vamos ficar devendo. O Deus que nos criou para um propósito tão extraordinário, e esse propósito extraordinário passa pelo conhecimento, passa pela ciência, passa pela tecnologia, passa por tudo que você tem de melhor no mundo. O Deus que nós hoje entendemos a quem devemos servir, a quem devemos adorar, sabe, foi o Deus que elaborou minuciosamente todo esse projeto de criação, que preparou todas essas coisas que estão ao nosso redor, todas as próximas e as mais longínquas e nunca alcançáveis por nós. Um Deus que tem zelo por aquilo que Ele faz, e de tanto zelo, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E Ele diz, gente, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês que não está escrito na Bíblia, mas eu penso assim, eu penso que, porque como há muita confusão na minha cabeça com relação à queda de tantos anjos do céu, 1/3 de anjos cai com Lucifer, e eu falo, Senhor, como pôde acontecer isso num lugar perfeito? O nosso Deus é um Deus que Ele não trabalha roboticamente. Ele não faz robôs para andar com Ele. Seria muito mais fácil. Seria muito mais simples se nós estivéssemos totalmente programados. Né? Fácil. Faz um grande programa, sabe? E coloca em você um chip, né? E você sai fazendo todas as vontades direitinho de Deus. Deus não fez isso, não fez no céu, não fez na terra. Mas você sabe o que passa na minha cabeça? Deus começou do perfeito. E dentro do perfeito Ele mediu o coração. E quando Ele mede o coração, ele se vê obrigado a tirar 1/3 e fazer cair. E agora Deus quer, a partir do imperfeito, tirar os verdadeiros adoradores. É da minha cabeça isso, mas faz sentido. Faz sentido porque não há outra forma de eu conseguir entender. Deus me coloca, me faz e me coloca no mundo tenebroso, no mundo caído, no mundo cheio de maldade, cheio de imperfeições.
E aqui estamos todos nós batalhando todos os dias para fazer o bem. E de repente Deus olha para a terra e vê o Paulo, e vê o Pedro, e vê o João, sabe? E fala assim, olha, eles estão se destacando no meio da maldade, eles fazem o bem, no meio das torturas e de morte, eles pregam a vida. Olha que fantástico! Vem para cá você, tu, vem para cá você. Deus está fazendo o inverso agora. E vai pegar na terra os bons de coração. Só que é muito bom. Fala para o teu irmão, tu é muito bom, camarada. Porque uma coisa, e não é bom ele, porque uma coisa é você estar num ambiente perfeito, hein, Paulinho? Né? Está num ambiente perfeito e você fazer a maldade. Outra coisa é você estar num ambiente imperfeito, ruim, só de morte, de covardia, de traição, e você fazer o bem. Aí Deus fala, esse cabra é bom mesmo, cara. Então tu imagina a alegria que Deus vai te receber no céu? É exatamente isso. Eu espero que seja certo isso, né? Tem muito a ver. Então, é bom demais saber que eu estou à prova. Fala para quem está do lado aí, Lúcio. Você está à prova, Bia? Hã? Você está à prova, Bero. Você tem que ser... Olha, você está à prova e um detalhe, você tem que ser aprovado. Agora é importante, você precisa ser aprovado. Agora, diga para a pessoa o seguinte: não adianta tentar se fazer de bom. Portanto, fala, portanto, vírgula, se você é ruim no coração, você está frito. Deve ser assim. Deve ser assim porque Deus é muito certinho, né? Mas Jesus estava... Veja o que Jesus continua falando. Tem uma cuspida enorme na Bíblia. Então, disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aí disse Jesus, olha agora, se queres ser perfeito, fala para quem está do teu lado, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás o quê? Um tesouro no céu. Agora então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um ricão abastado nos céus. Irmãos, Deus não pede isso para as pessoas. Jesus Cristo disse, guarda os mandamentos. Mas eu não sei qual é o nível de relacionamento que você deseja ter com Deus. Eu diria assim, olhem para mim. Como eu fui uma pessoa muito arruinada, estragada emocionalmente, um sanguíneo hemorrágico que começava 300 projetos, não acabava nenhum, que tinha a vida já escrita pela frente, ou seja, nada. Eu quero fazer para o meu Deus na mesma proporção que Ele fez por mim. Eu não sei o que Deus tem feito por você. Eu não sei como seria a sua vida se Deus não houvesse entrado nela. Eu não sei como seriam as suas noites, cheias de perturbações, assombrações. Eu não sei como seria os cuidados ao redor da sua vida, se Deus não estivesse dando ordem aos seus anjos para guardá-lo de acordo com a quantidade de pessoas que procuram te fazer o mal. Porém, por mais que você queira retribuir a Deus aquilo que Ele tem feito por você, você sempre será um devedor.
Portanto, Deus não está esperando que você faça para pagar aquilo que Ele fez por você. Por isso Ele pede o que é mais importante na sua vida: dá-me o teu coração. Me entrega o teu coração. Em outras palavras, me ame. É como que se Deus vivesse assim conosco: Jonas, me ama mais. Me busque mais. Eu tenho imenso prazer quando você se prostra diante de mim e fala comigo. Ah, você não imagina como eu amo quando você para conversar comigo. Eu sei que você não faz ideia disso. Eu sei que você não faz a menor ideia disso. Porque caso fizesse, você estaria todo o tempo chegando lá e batendo na porta da sala do trono, dizendo: Senhor, voltei. Posso te perturbar mais um pouquinho? Ele diga assim para você: não me repita esta palavra. Você nunca me perturba. Você pode entrar aqui quantas vezes você quiser. Mas não é assim que a gente faz. A gente ora correndo, a gente ora olhando para o relógio. A gente não consegue. Você sabia que tem gente que até consegue acordar mais cedo para ir para a academia? Mas não consegue acordar mais cedo para orar? Ah, eu não vou falar mais disso não. Já me deu tristeza aqui. Se entristeceu o meu coração, imagina o dele. Gente, meu Deus. Aquele jovem foi triste para casa. Falou assim: puxa vida, para que é que eu fui futucar o que eu não devia? Agora fica com essa palavra na minha mente o tempo todo: vende tudo que tem e dá aos pobres. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Gente, sabe por que isso? Porque Deus te chama para ser adorador. E você quer inventar. Você quer colocar regras no teu relacionamento com Deus. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. E não é assim. Não é desta forma que Deus age. Não é desta forma que Deus tem nos chamado. Ah, mas não é mesmo. Gente, aqui aconteceu um negócio muito interessante. Quem acha aqui que os discípulos fizeram uma grande entrega? Levanta a mão. Só isso. Se eu tivesse 30 mãos, eu levantaria agora. Eles entregaram tudo. Sabia disso? Quando Jesus passou e disse assim: larga tudo e segue-me. Eles foram. Eles seguiram a Jesus por uma causa que ainda era um tanto confusa. Ah, não, depois, durante a caminhada deles com Jesus, eles começaram a entender tudo, e aí dizia o tempo todo: ainda bem que eu deixei tudo, ainda bem que eu segui a Jesus. Sabe quando Jesus está falando deixa tudo e segue-me? Ele não está dizendo para você abandonar a família, abandonar a própria sorte, quem quer que seja que depende de você. Não é isso. Jesus está dizendo: deixa tudo, coloque a tua fé agora em mim, coloque as tuas expectativas em mim, comece a vivenciar o reino, o céu, até porque daqui a pouco você vai para lá, seu bobo. Comece agora a vivenciar isso, não perca mais tempo. É isso que Jesus está falando. Para de ficar agarrado demais às coisas materiais. Viva o que você tem intensamente, mas se apegue a Ele. Os discípulos se apegaram a Jesus. Lembra o que foi que Jesus falou para o jovem? Faz isso e você vai ter um tesouro nos céus. Agora, você não conhece o céu, não é isso? Você não viu como é o céu. Você não quer correr risco. Mas você corre tanto risco aqui na terra. Você põe as suas mãos em tantos lugares escuros. Cuidado com a sua frustração quando chegar no céu e se deparar com aquela maravilha. E você começa então a procurar o seu lugar.
Está aqui no céu, mas claro que é melhor do que ir para o inferno, lógico. Mas viver eternamente num céu de maravilhas, num reino recheado de vida. Os discípulos, quando viram aquele diálogo de Jesus com aquele moço, os seus discípulos, versículo 25, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá herdar a salvação? Diante de tanta requisição, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, sempre Pedro, né? Tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmão, meu Deus. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Como é maravilhoso o reino. Como é maravilhoso Jesus. Que coisa bendita. Gente, eu vou ter muito gosto, ou seja, muito prazer em dar um abraço muito forte em Pedro. Nossa, Pedro foi terrível. Pedro era sanguíneo. Pedro não passava de um pescador, um mero pescador. Pedro trabalhava para João. João era dono dos barcos. Pedro era um bom pescador, mas brigava muito, toda hora, se aborrecia. Soldados, quando foram prender Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha do camarada. Jesus repreende a Pedro: Pedro, que isso? Pedro, olha o amor, cara. Mas Jesus, ele veio te prender, pô. Pedro, isso é para que se cumpra as escrituras, Pedro. Para, pô. Tudo tem um porquê. Senhor, nós deixamos tudo, que vamos receber por isso? O céu é muito mais real do que você imagina. Muito mais. Na Inglaterra ainda existe, né, o regime monárquico, não 100%, mas lá está aquela família gigante vivendo, né, de nada, de fazer nada. É o rei. É o rei. Você já viu os castelos deles como são? Você sabia que o povo inglês tem prazer de pagar para aqueles reis viverem daquele jeito? O reino dos céus não é assim, é um reino de justiça. É um reino de justiça. Mas o regime no céu é monárquico. Não é democrático, não é comunista, não é socialista. Eu quero que você pense agora em Jesus Cristo como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E faça uma pergunta: que posso te dar eu, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito a mim? Que posso te dar eu? Quero dar o melhor. Vamos ficar de pé. De mim. Erga suas mãos para os céus em adoração ao Senhor. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do
que já sou, o adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Faça isso, dê o seu melhor para Cristo. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Irmãos, eu falei na quarta-feira, se eu não me engano, que eu estou lendo um livro e esse livro fala, o título dele é A Linguagem de Deus. É um livro escrito por um cientista e não é qualquer cientista, é o coordenador, o pai do projeto Genoma, o que fez toda a leitura, decifrou todo o DNA humano. Esse camarada, ele é um biólogo e é um médico também. E assim, ele buscou na ciência as evidências de Deus, as evidências da criação, do Criador. E é muito gostoso vê-lo falando, porque eu, apesar de biólogo, eu uso a fé para explicar a ciência. Ele pegou a ciência para explicar a fé, né? Para explicar o Criador. E esse homem hoje, ele é um apaixonado por Deus, por Jesus Cristo. E ele fala com muita propriedade. Eu fico feliz demais da conta, porque eu amo toda vez que um homem se rende ao Senhor. Mas eu fico maravilhado quando um homem não deixa a cultura, a filosofia do mundo, a ciência, ofuscar e roubar a sua fé e fazer dele um ateu. E devia ser assim. Todo homem culto, todo homem letrado, todo homem cheio de conhecimento,
O conhecimento deveria encaminhá-lo na direção de Deus. Mas é uma coisa tão triste. E eu cheguei um dia a fazer a seguinte conclusão: a inteligência não é medida pelo nível de conhecimento, de ciência, tecnologia que você tem. A inteligência está naquele até o mais simples, muitas vezes analfabeto, mas que conseguiu crer em Jesus Cristo. Um dia você vai comprovar isso que eu estou falando. Puxa, aquele pastor maluco tinha razão. Eu estou aqui no inferno, porque fiquei em cima da letra, entendeu? Em cima dos conhecimentos, achando que eu era autossuficiente. Estou aqui cheirando enxofre agora, e queimando nesse fogo do inferno internamente. Devia ter acreditado naquilo que aquele louco falou. Talvez hoje você me ache um louco de estar aqui pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Mas se mesmo achando que eu seja um louco, se você quiser botar o pezinho dentro de um pouco dessa loucura, experimenta entregar teu coração hoje para Jesus. Experimenta reconhecer que Jesus Cristo foi à cruz e derramou ali a sua vida. A sua vida se esvaiu naquela cruz por amor de mim e de você. Sabe para quê? Para te levar de volta para o céu. Para que quando você saia desse corpo aí, porque tu vai sair, não pense que tu vai ficar eternamente dentro dessa carcaça horrorosa que você usa. Você vai sair daí e você vai ter que entrar no reino espiritual. E o caminho que você vai tomar, ou da direita ou da esquerda, vai depender da loucura que você faça hoje, entregando o teu coração para Jesus. Se você quer fazer isso, faz assim, levanta a sua mão que eu vou orar com você. Fique com a sua mão levantada. Fazer melhor. Sai daí, vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar com você aqui na frente. Sai do teu lugar, vem. Aleluia.